Olá, gente, tudo bem? Estamos tentando aqui melhorar essas postagens aqui. Pessoal, hoje mais um tema voltado, lógico, para vocês que estão prestando vestibular ou vão prestar. E eu queria conversar hoje sobre Bangladesh. Para quem não recorda, Bangladesh é um país do continente asiático. Observe aí no mapa do canto esquerdo superior, pintado em vermelho, a localização de Bangladesh, banhado pelo Oceano Índico, pelo Golfo de Bengala, entre basicamente a Índia e Mianmar, né? A antiga Birmânia, portanto, para nós. Essa região do mundo, da Ásia, é conhecida também como Ásia de Monções. Aí você tem uma representação de como ela funciona. Trata-se de uma região de clima tropical muito úmido, e como clima tropical, as chuvas acontecem essencialmente no período de verão. Claro que o verão aí é no meio do ano, porque é hemisfério norte. E aí, quando ocorre as chuvas, quando ocorrem as chuvas, os ventos, pessoal, trazem uma grande quantidade de umidade do oceano. Vocês estão vendo a seta aí, né? Trazendo do Oceano Índico especificamente para essa região. E que vai me provocar uma grande quantidade de chuvas e que me provoca um grande problema socioambiental. Por quê? Porque grande parte da população e, consequentemente, da cidade estão nas chamadas planícies aluviais, aquelas planícies formadas por sedimentos trazidos pelos rios. No caso de Bangladesh, o rio Ganges. Essa região muito plana transborda com muita facilidade com esse volume de chuva elevado e me provoca muitas catástrofes, mortes, não porque a população queira morar aí, é porque falta-lhe opção. Mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, né? E está ligado muito à pobreza, à especulação imobiliária também frequente. Então, essa pequena introdução que eu queria passar para vocês, mas eu queria lembrar que na questão de Bangladesh, o motivo que me fez trazer Bangladesh, pessoal, para vocês, são acontecimentos recentes de ordem política, econômica no país. A semana passada, e aí quando eu falo da semana passada, eu estou falando especificamente agora, do início de agosto, a ex-primeira-ministra, vocês estão vendo ela aí, Hasina, acabou caindo do poder depois de muitos anos. Uma importante liderança política, mas que fugiu do governo, foi para a Índia. Por quê? Aí tá ligado, eu diria para vocês, pelo menos 3 elementos. O primeiro, a grande insatisfação popular em função da pobreza, do desemprego, do desalento, da falta de perspectiva, principalmente dos jovens. O segundo, a corrupção elevada do país, né? Que agrava ainda mais as questões de ordem social. E terceiro, o que os meios de comunicação acabaram por divulgar, a insatisfação popular puxada por sindicatos e estudantes contra a política de cotas do governo. Trata-se de uma política que beneficia familiares ligados ainda lá atrás a militares que lutaram pela independência de Bangladesh em 1971, né, quando foi concretizado a sua separação do Paquistão. Esses 3 elementos acabam servindo como um grande teatro que levou à queda da ex-primeira-ministra. Havia uma expectativa para saber qual seria a reação dos Estados Unidos e particularmente da Índia, que é a potência regional do lado, mas os Estados Unidos e a Índia acabaram apoiando a transição de governo e o ex-prêmio Nobel da Paz, a imagem dele está aí, Yunus Nusman, acabou assumindo o poder, com apoio dos estudantes, com apoio dos trabalhadores. Essa era a questão que eu queria trazer de Bangladesh, mas eu queria lembrar rapidamente, mais 1 ou 2 minutos, que Bangladesh apareceu nos vestibulares recentemente, não por algo diretamente provocado por ele, mas pelos acontecimentos num outro país ao lado, Mianmar. Mianmar tem uma liderança política muito importante também. Vocês estão vendo a foto dela, a Suu Kyi, que foi prêmio Nobel da Paz também, ok? O que acontece em Mianmar? Já há alguns anos, existe um conflito em Mianmar, onde a maior parte da população de Mianmar, que é
budista persegue uma população apátrida, ou seja, que perdeu os seus direitos completos, perdeu os seus direitos a participar do país, que são os Rohingyas. Os Rohingyas são muçulmanos que vivem basicamente em Rakhine, no nordeste, noroeste aí do território de Mianmar, um pouquinho, na verdade um pouquinho mais a oeste, né? Essa população perseguida e morta acabou fugindo para Bangladesh, em grande parcela dela. Até porque Bangladesh, a maioria da população também é muçulmana. E este advento, que ainda persiste até os dias de hoje, há muitas décadas, acabou levando Bangladesh, acabou levando Mianmar, acabou levando Rakhine e os Rohingyas para os vestibulares do Brasil, recentemente. A situação não está acalmada de forma nenhuma. Para finalizar, eu sugiro para vocês 3 coisas que talvez ajude nesse momento apertado que vocês têm para as provas, né? A primeira, pessoal, que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Um pequeno documentário de 5 minutos mais ou menos, feito pela ONG Médicos Sem Fronteira, também Prêmio Nobel da Paz, né? Que fala um pouquinho dessa fuga dos Rohingyas. Ele serve também para entender a fuga de vários povos, de várias populações pelo mundo afora, à procura de melhores condições de vida em outros países, tá bem? A segunda sugestão é que vocês assistam esse vídeo, um momento de lazer também, está na Netflix, que fala de um atentado ocorrido em 2016 em Bangladesh, promovido por um grupo chamado Estado Islâmico. No futuro a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Estado Islâmico, mas que nasceu essencialmente depois da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Longe, né? Você vai falar, o que tem a ver? Você vai ver, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Tá? E para finalizar, eu deixo aqui também um QR Code que você pode acessar com a sua câmera de celular para fazer um grupo de exercícios de revisão sobre essa conversa que nós tivemos aqui. Bom, é meio corrida a conversa nossa, até para que vocês não percam muito tempo, mas essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês em relação aos últimos acontecimentos nesta área do sul da Ásia, né? Especificamente em Bangladesh, ok? Valeu, gente. Bye, bye. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço a todos. Sucesso.